Olá, tudo bem? Hoje a gente retoma a falar sobre análise sintática. A gente vai estudar o sujeito indeterminado e a oração sem sujeito. É importante que quando a gente volte a estudar a análise sintática, a gente se lembre sempre que quando há um estudo de uma oração, a gente precisa identificar alguns elementos básicos, né? O sujeito, o predicado, o que define a existência de uma oração, que é a presença do verbo. Só que no caso do sujeito indeterminado e da oração sem sujeito, essas duas categorias ganham uma característica especial na língua portuguesa, porque muita gente confunde o que é sujeito indeterminado, o que é oração sem sujeito, como é que eu consigo reconhecer uma construção feita com sujeito indeterminado, o que é que define uma oração sem sujeito. Sabe por quê? Porque quando a gente aprende logo no começo o que é o termo, né, o essencial da oração, os termos essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado, fica estranho imaginar que existe alguma oração sem sujeito, mas existe, porque a palavra-chave da oração é o verbo. Então, podem existir orações apenas com predicados. Quando a gente fala em sujeito, a gente está falando daquele elemento sobre o qual a oração se refere. O sujeito é aquele elemento que, por exemplo, pode ser um sujeito humano, pode ser um objeto, como por exemplo, quando eu digo a caneta está em cima da mesa. Quem está em cima da mesa? A caneta. Nesse caso, não é um sujeito humano, é um objeto inanimado. Eu posso dizer também que o sofá foi comprado ontem. Nesse caso, o sujeito é sofá. Só que nesse caso da caneta, nesse caso do sofá, eu consigo reconhecer, eu consigo identificar o sujeito. São os casos daqueles sujeitos que a gente aprende logo no início do estudo de análise sintática, como, por exemplo, o sujeito simples, como em o sofá foi comprado. Eu tenho aí o sofá, um elemento, um núcleo. Se eu dissesse, por exemplo, que o sofá e a geladeira foram comprados, aí eu já teria dois elementos nesse sujeito. Eu teria, então, dois núcleos, o que forma o sujeito composto. Hoje a gente vai se dedicar a ver inicialmente o sujeito indeterminado. Não é que não exista um sujeito. O sujeito existe, só que a gente não consegue reconhecer quem é dentro da oração, nem por meio de outro recurso. Quer ver um exemplo? No caso dos verbos que se apresentam na terceira pessoa do plural, ok? Terceira pessoa do plural, lembra das pessoas do discurso? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. A terceira pessoa do plural é eles ou elas. Estão falando que haverá greve. Perceba que essa construção, estão falando, é uma locução verbal e o verbo estão está na terceira pessoa do plural, não nos permite a identificação de quem está falando. Ou seja, o sujeito indeterminado, de fato, cria, uma possibilidade linguística de construção que impede a identificação do sujeito. Você pode até me dizer, bom, mas eles estão falando ou elas estão falando. Eles quem? Elas quem? Não há como a gente identificar. Se não há como a gente identificar, a gente chama esse sujeito de sujeito indeterminado. Uma das marcas desse sujeito indeterminado é o uso do verbo na terceira pessoa do plural. Utiliza-se isso quando a gente realmente não sabe, ou quando na oralidade, por exemplo, a gente quer falar de alguma coisa e a gente não quer identificar o autor, né? Típico de uma fofoca, típico de um boato, quando diz, olha, estão falando por aí, estão dizendo, disseram, ou seja, a gente nunca sabe exatamente quem foi. Quando a gente usa essas construções que não permitem a identificação, a gente está usando um sujeito indeterminado. A gente sabe que ele existe, mas não consegue reconhecer. Resolveram tudo sem nossa ajuda. Quem resolveram? Não sabemos, não está claro. Novamente, verbo na terceira pessoa do plural, uma construção que não permite a identificação. Lembra que quando a gente está falando de verbos na terceira pessoa do plural, a gente tem que ter um cuidado com a grafia final aí quando forem verbos, no passado ou no futuro, AM ou at ou, não esquece disso. Uma outra possibilidade com o verbo, com o sujeito indeterminado são os verbos na terceira pessoa do singular. Esse é um uso mais coloquial, ou seja, é um uso mais informal. Quando a gente está falando de coloquial, a gente está falando de um nível de formalidade menor, típico da oralidade, por exemplo. Diz que agora todos devem usar o cinto de segurança no ônibus. Essa construção começando assim, diz que agora, a gente não sabe quem está dizendo, é uma construção típica do discurso oral. Ela não é recomendada no discurso escrito. Mas como a comunicação ela não se dá apenas na modalidade oral, a gente também utiliza de recursos expressivos da oralidade, é importante que você também reconheça e saiba que existe esse outro
formato, né? Com a terceira pessoa do singular. Diz que agora, não sabemos quem disse. Então, fica bem informal, fica bem indefinido, fica bem indeterminado, que é esse o nome, né? Uma outra construção, verbos na terceira pessoa do singular mais o pronome se. Nesse caso, também fica indefinido sobre quem nós estamos falando. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês para essas construções, porque essa partícula se na língua portuguesa tem muitos significados. E é importante que agora a gente reconheça esse significado como um índice de indeterminação do sujeito. Tudo isso mesmo, essa palavrinha se, nesse caso, ganha uma classificação de índice de indeterminação do sujeito, porque ele funciona exatamente para indicar que o sujeito não está determinado. Precisa-se de vendedores. Não sabemos quem precisa de vendedores. Fica uma construção indefinida, típica, por exemplo, de um anúncio classificado, de um anúncio que se coloca na porta de um local, que sinaliza a necessidade de contratação de alguém. Fica subentendido, mas não dá para saber quem foi, ó. Fica indeterminado. Precisa-se de... Alguém está precisando, agora quem é, né? Precisa-se de vendedores. Assim como falou-se da questão ontem. Não sabemos quem falou. Então, nesse caso, uma construção com o índice de indeterminação do sujeito se. A partícula se tem outros usos na língua portuguesa. Ela pode funcionar também como uma partícula apassivadora, ou seja, quando eu uso essa partícula para expressar uma voz passiva. Quando, por exemplo, quando eu digo alugam-se carros. Nesse caso, eu posso alterar essa construção para carros são alugados. Então, esse se ele já não funciona mais como índice de indeterminação do sujeito. Ele funciona para sinalizar uma voz passiva. Existe a partícula se também para sinalizar a questão do pronome reflexivo, né? Quando eu digo ela se cortou. Esse se aí é um pronome que indica a reflexividade. Existe também o se como uma conjunção que indica condição. Quando eu digo se eu for ao show, levarei a minha irmã. Há uma possibilidade, há uma condição marcada por essa condição se. Existe também o se como conjunção integrante, iniciando outras orações. Quando eu digo assim, eu gostaria de saber se você vai ao show. Esse se aí é uma partícula que inicia uma conjunção integrante que inicia uma oração. Ou seja, só nesses exemplos eu apresentei para vocês 5 usos do se. Não confunda com o índice de indeterminação. Como é que eu faço para não confundir? Reconhecendo a construção por meio de um verbo na terceira pessoa do singular, ele ou ela, e o uso da partícula. Então, os outros usos você vai reconhecer de outras formas. Memoriza que no caso do indeterminado é um verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Cuidado para não confundir o sujeito indeterminado com o sujeito oculto ou desinencial. Por quê? Porque para muita gente, pelo fato de o sujeito ser oculto, acredita-se também que ele é indeterminado. Não é bem assim, não. No caso do sujeito oculto, ou também chamado de desinencial, é possível identificar o sujeito por meio da terminação verbal. Quando se diz, por exemplo, concluímos o trabalho do dia. Quem concluiu? Nós. Por que a gente sabe que foi nós? Mesmo que a gente não tenha dentro da oração esse pronome. Por conta do uso do verbo, da terminação do verbo, a desinência permite que a gente identifique o sujeito. Concluímos, reconhecemos a pessoa nós. Diferente daqui que a gente não consegue reconhecer, por mais que o verbo esteja na terceira pessoa, a gente não sabe de quem se trata. A outra construção que a gente vai aprender hoje é a oração sem sujeito. Ou seja, se as orações não têm sujeito, nesse caso elas só apresentam predicado, que é o outro termo essencial da oração, centralizado no verbo. Até porque para ser uma oração vai ter que ter verbo. Casos da oração sem sujeito. Verbos que indicam fenômenos naturais. Quer ver um exemplo? Chove frequentemente em Manaus. Essa construção com o verbo chover impede o reconhecimento de um sujeito. Então a gente diz que esse verbo não pode ser conjugado. É um caso de um verbo que não tem pessoa, ele é um verbo impessoal. A gente não reconhece esse verbo, não tem como identificar um sujeito para esse verbo. Esse verbo não é nem conjugado, ele não é conjugado nas pessoas do discurso. Verbos como chover, como anoitecer, amanhecer, trovejar, ventar, são verbos indicativos de fenômenos da natureza. Um outro exemplo aqui,
No verão, anoitece mais tarde, ou seja, anoitecer aqui também é um verbo que não pode ser conjugado, é um verbo que indica fenômeno da natureza. Preste bem atenção que no caso aqui a pessoa que vai fazer essa análise, ela pode intuitivamente ou erroneamente reconhecer no verão como um sujeito. Olha só, no verão anoitece mais tarde. Quem anoitece mais tarde? No verão? Não, isso aí estaria completamente errado. Olha o deslocamento proporcionado pela vírgula, olha a informação de circunstância, quando que anoitece mais tarde? No verão. Então isso aqui é um indicativo de circunstância, é um adjunto adverbial, não é um sujeito. A gente reconhece o sujeito perguntando ao verbo. Dá para saber quem anoitece aqui? Não, não dá. Por isso que a gente chama de uma oração sem sujeito. Outro caso muito comum de oração sem sujeito são orações construídas com os verbos ser, estar e fazer, indicando tempo. Não vai achar que todas as construções oracionais, todas as orações com o verbo ser, estar e fazer, não tem sujeito, hein? Não é isso. É quando esses verbos estiverem indicando tempo. Faz dias que não nos falamos. Essa marcação de tempo com o verbo fazer, que fica no singular, hein, pessoal? Não vou dizer fazem dias, não, faz dias que não nos falamos. Esse verbo fazer na indicação de tempo também não apresenta sujeito, tal como o verbo ser na construção é cedo para uma briga. Nesse caso, como o verbo ser está introduzindo uma expressão de tempo, também não há um sujeito, é uma oração sem sujeito. Vamos ver aqui agora o verbo haver, o clássico exemplo da oração sem sujeito, haver no sentido de existir. Esse verbo também não varia, preste atenção. Houve 1000 razões para o término. Houve, mesmo que o termo consequente venha no plural, a gente não coloca esse verbo no plural no sentido de existir. Então, nunca dizer houveram razões, houveram motivos. Não, essa construção com o verbo haver no sentido de existir não é permitida na língua portuguesa. Claro que se você fosse colocar o verbo existir, aí sim você podia fazer a alteração, porque o verbo existir permite a flexão. Existir, existiram, mas o verbo haver não. Cuidado. Em qualquer tempo, aqui um exemplo no presente. Há 1000 razões para a gente ser feliz. Há razões. O verbo haver, há o complemento aqui no plural, mas a gente não faz alteração de número, hein? Então, o verbo haver, no sentido de existir, introduz orações sem sujeito, introduz uma oração sem sujeito, ok? Então, a partir de agora, quando você vê orações construídas com verbos indicativos de fenômenos naturais, o verbo ser, estar e fazendo indicando tempo, ou o verbo haver no sentido de existir, você vai reconhecer uma oração sem sujeito. Diferente do sujeito indeterminado, que a gente não consegue reconhecer dentro da oração e é marcado por construções com o verbo na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular, dessa forma mais coloquial, ou com o uso do índice de indeterminação do sujeito, que é o se. Ok? Então esses foram os temas da aula de hoje. Sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Mais alguns elementos da análise sintática da língua portuguesa. Muito obrigado.